Olá, bem-vindos ao Saúde Só por Hoje, o programa que se preocupa com seu bem-estar físico, mental e emocional para que você pense na sua saúde um dia de cada vez. E no programa de hoje você vai saber: médico neurologista e psicopedagoga falam sobre o transtorno déficit de atenção e hiperatividade e dão dicas de como os pais podem identificar a doença. E mais, doenças oculares que podem levar à cegueira. Médico oftalmo fala da importância de consultas rotineiras. E no final do programa você vai conhecer um game que é capaz de ensinar a comer corretamente brincando. O Coma Bem, um jogo ludoeducativo gratuito elaborado por pesquisadores do Instituto de Química da Unesp aqui de Araraquara. O Saúde Só por Hoje está no ar. Não saia daí, a gente volta já. Desatenção, hiperatividade e impulsividade de maneira exagerada, conjuntos de sintomas que indicam déficit de atenção. Segundo dados da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, ABDA, cerca de 3 a 5% das crianças brasileiras sofrem de TDAH, das quais 60 a 85% permanecem com o transtorno na adolescência. Vamos entender sobre esta patologia com o neurologista Dr. Dario. Você, pai e mãe, já deve ter ouvido falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma patologia muito comum entre as crianças e adolescentes. Quem explica o assunto é o Dr. Dario Baldo Júnior. Doutor, para as pessoas entenderem o que é transtorno de déficit de atenção, é o mesmo que hiperatividade? Não, não é o mesmo. Na verdade, são condições distintas e que algumas vezes, ou até muitas vezes, podem estar associadas uma à outra. O déficit de atenção é uma condição, como o próprio nome diz, onde você tem uma capacidade reduzida em ter a atenção presa a uma determinada ação ou atitude, enquanto a hiperatividade apenas se refere a uma questão de impulsividade, uma atividade motora exacerbada. E é conhecida, né, como TDAH. Quais os principais sinais para que os pais podem ficar atentos? Bom, a primeira coisa é o seguinte, nem sempre o transtorno de déficit de atenção ele vem com a hiperatividade, como eu falei. Então a criança ou o adolescente ou o adulto em questão pode muito bem ter um quadro de déficit de atenção sem hiperatividade. Agora, os principais sinais, sintomas a que a gente tem que prestar atenção em casa, para ficar bem simples, são o quê? Primeira coisa, aquela criança que não consegue ter organizado o seu quarto, sempre bagunçado, tudo fora do lugar, por mais que venham ordens do seu responsável, do pai, da mãe, sempre uma bagunça. Isso é um alerta. Segunda coisa, aquela criança que você chama, conversa e simplesmente está sempre avoada, como a mãe diz, nunca consegue te ouvir direito, que a mãe sempre acha que a criança não está escutando. E tá, geralmente ela tem uma dificuldade mesmo em ter a atenção. E aí, no caso, verificar sempre o desempenho escolar, né? Se for um desempenho escolar que sempre ficou parado, lento, a criança não evolui na escola, é um alerta. E a terceira grande coisa é em relação no que a gente sempre diz, então, lembrando do déficit de atenção propriamente, mais a desorganização, é aquela criança ou indivíduo qualquer que faz muitas coisas ao mesmo tempo e não termina nenhuma, né? Ou seja, ela não dá sequência às suas atitudes. Então ela vê televisão, ela começa uma tarefa, ela vai brincar, mas não termina nenhuma. Entendi. E agora, quais os profissionais, a partir do momento que os pais estão desconfiados desses sintomas, dessas atitudes da criança ou adolescente, quais os profissionais que eles devem procurar para diagnosticar corretamente? Bom, em primeiro lugar, lembrar que sempre tem que ter uma conversa muito boa com a escola, né? Essa é a primeira coisa. Você não consegue, ou tem uma dificuldade muito grande em detectar essa doença em crianças que não estão ainda em idade escolar. É muito difícil, isso é praticamente impossível.
Na criança já em idade escolar é mais fácil, então a primeira coisa é ter essa conversa na escola, com o professor, coordenador pedagógico, direção da escola e tudo mais. Em relação a tratamento já, você tem que procurar de preferência um neurologista, ou um neuropediatra, ou um psiquiatra, seja ele infantil, psiquiatra infantil ou não. Esse é o médico. Além do médico, você também tem que ter o apoio de uma pedagoga, um pedagogo ou psicopedagogo, para estar ajudando. Existem outros profissionais que também são importantes, como fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, que muitas vezes vai ajudar bastante na condução do caso. Mas para o diagnóstico, essencialmente, é o médico, numa dessas especialidades que eu digo, mais o psicopedagogo. E este transtorno, ele só pode ser detectado depois de adulto? Sim. Na verdade, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que se tem de regra geral é que ele não tem cura, ele é um transtorno incurável. Ele é passível de controle e de melhora, fazendo com que a pessoa tenha uma vida absolutamente normal, né, independente do tipo de tratamento que vai ser estabelecido. E o que se sabe também é que mais ou menos 50% das crianças e adolescentes que têm o transtorno, os pais também têm, né, ou o pai ou a mãe. Né? O que dificulta até o resultado terapêutico, porque se você vai prescrever um medicamento para essa criança, por exemplo, quem vai administrar esse medicamento é o pai e a mãe. Se o pai ou a mãe tiver um déficit de atenção, ele pode esquecer, inclusive, até de dar o remédio para a criança. Então é muito importante que, se o sucesso terapêutico não é atingido, que se faça uma investigação também nos pais, ou no responsável, ou cuidador dessa criança. E este tratamento é com medicação? A medicação é um dos tratamentos, né? Existe um preconceito muito grande ao uso da medicação, que na grande maioria das vezes é o metilfenidato, né? Existem vários nomes comerciais e vários tipos de preparação desse medicamento. Agora, não tem que ter preconceito algum, até porque se prescrito por um profissional especialista no assunto, não vai ter grandes problemas. É um medicamento que os efeitos colaterais, mesmo quando começam a ocorrer, são mínimos, né? E além do tratamento medicamentoso, existe também a necessidade de um acompanhamento psicopedagógico, né? Esse acompanhamento pode ser tanto dentro do ambiente escolar como fora. E também o acompanhamento daqueles outros profissionais, como eu já falei, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, enfim, educador físico muitas vezes é importante, fisioterapeuta se for necessidade também. Todos esses profissionais são essenciais. E lembrar que tem que ter, na grande parte das vezes, quando você tem, além do transtorno de déficit de atenção, suspeita de um comprometimento mental, um comprometimento psiquiátrico, a figura do psiquiatra envolvido, porque também ocorre muito preconceito. E tem muita criança que tem depressão. O índice é muito alto. Então, quando eu falo que se você perceber que seu filho não evolui na escola, é uma coisa. Agora, quando ele vai muito bem na escola e de repente começa a ter uma queda do desempenho escolar, ou desempenho até físico, ou ambos, pensar também na suspeita de um quadro de depressão na infância. Nós podemos então entender, porque a gente sabe que grandes artistas, grandes nomes, né, na história, era portador de TDAH. Esse ser é muito inteligente, ou ele realmente deixa a desejar, por exemplo, no estudo? Sim. Isso tem esse envolvimento, até porque além desse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, existem outras doenças que podem estar ocorrendo ao mesmo tempo, como a dislexia, por exemplo, né? A dislexia é muito comum, e a dislexia ela pode ocorrer para vários tipos de ações do dia a dia. Você pode ter uma dificuldade, de repente, para aprender um cálculo matemático, mas tem uma facilidade muito grande para decorar um texto. Ou vice-versa, pode ser o contrário. Ou de repente você não consegue nem ter uma leitura bem desenvolvida e nem cálculo matemático, mas tem uma habilidade muito grande para as artes cênicas. E assim por diante. Por isso que muitas vezes nós temos aí atores fantásticos que são praticamente semi-analfabetos, né? Porque eles têm uma facilidade muito grande para desenvolver a parte cênica, né? Tem tempo de tratamento determinado, doutor, para uma patologia como essa? Não tem. Assim como o tratamento pode ser para o resto da vida, na grande maioria das pessoas isso não ocorre. Você consegue ter um bom sucesso terapêutico desde que seja feito um diagnóstico precoce, né, lá no início da idade escolar, de tratar até a adolescência ou no máximo até a idade de adulto jovem. E você consegue tirar medicamento.
Claro que as boas práticas pedagógicas, principalmente, elas devem ser continuadas e perseverantes. Isso nunca deixar para trás. E criar, obviamente, uma rotina na vida de não se sobrecarregar de atividades, manter-se organizado sempre, coisa que com o tratamento o indivíduo acaba, a criança, o adolescente ou o adulto, acaba trazendo isso para a sua rotina diária. E aí, vida normal. E aí, vida